Leila, a ansiedade. Quais são os mitos e verdade da ansiedade? Bom, então vem comigo que eu vou te dizer todos os mitos. Vamos lá? Leila, a ansiedade não deixa a gente dormir. É verdade. A ansiedade, ela provoca na gente vários pensamentos preocupantes. A gente fica com uma turbulência de pensamentos preocupantes e futurista. O que vai acontecer amanhã? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E esses pensamentos que pressionam a gente para pensar gera um despertar cerebral. E aí você começa a produzir substâncias químicas que faz com que você mantenha-se acordado, tá? Pode ser adrenalina, cortisol, não importa, mas o importante é você entender que o sono é atrapalhado pelos pensamentos futuristas e preocupantes. Isso faz um despertar em você. Então, sim, é verdade. Quando eu tenho medo, me faz criar ansiedade. Uma ansiedade, um transtorno de ansiedade. Mito, tá? O medo não tem a capacidade, os medos naturais, os medos que a gente precisa de sobrevivência, não cria ansiedade, porque senão todo mundo teria transtorno de ansiedade. Todo mundo sem exceção. Por quê? Porque medo natural é normal, gente. É um meio de nos proteger de perigos, de situações que podem ter risco de vida. Então, não. O que pode acontecer é que os sintomas do medo, um medo que você passa de fato real, pode desencadear sim um grau elevado de ansiedade por conta de uma situação de um perigo real, por exemplo, um assalto. É um medo real, é um medo em que você está vivendo um momento de perigo e precisa ter essas reações de medo, sentimento de medo, para você se proteger e não, de fato, agir de uma forma que pode correr maior risco de vida. Aí a sua ansiedade pode aumentar. A sua ansiedade, aquela natural que a gente tem, a gente fica ansioso numa prova e tal, ela pode aumentar um pouco. Isso não significa que você, através do medo, você cria um transtorno de ansiedade. Não necessariamente, tá? Pode acontecer, sim, pode ser um gatilho genético, que você tenha pessoas que na sua família que tenha transtorno TAG, tem alguns transtornos de ansiedade e isso pode ser um gatilho. Mas nem sempre, não dá pra gente dizer que todo medo real ou irreal, um medo natural, pode desenvolver algum transtorno de ansiedade. Tenho dor, Leila, de um coração. Não é só um aperto, uma dor toda vez que eu tenho uma crise de ansiedade, toda vez que eu tô ansioso. Isto é mito, tá? Nem sempre a dor mesmo física acontece. Aliás, nunca ouvi alguém dizer pra mim, dói. Geralmente é uma angústia, é um aumento do batimento cardíaco. Isso revela pra gente essa sensação ruim de que algo está acontecendo com o meu coração, mas não dor. Isso é mito. As pessoas não têm aquela dor que parece que vai infartar, sabe aquela dor que irradia? Não existe essa dor. Infarto é uma coisa e transtorno de ansiedade que aumenta o batimento cardíaco é outra. Leila, tenho vontade de comer excessivamente ou a mais, principalmente às vezes coisas que eu gosto quando eu tô ansioso. Verdade. Toda vez que a gente tem ansiedade, a gente tem basicamente mais vontade de comer. Não é fome, é vontade de comer. E a gente vai, sem perceber, às vezes se alimentando, comendo coisas que a gente lambisca. Isso acontece sim. Então,
aumenta-se a vontade de comer, de colocar alguma coisa na boca, de se mexer. Na verdade, dá uma agitação motora na gente quando estamos mais ansiosos. E essa agitação tanto pode ser fisiológica, né? Eu não parar, eu comer, eu pôr alguma coisa na boca, eu mastigar, eu andar, eu correr, como interna, que é a aceleração do pensamento, é maior preocupação, necessidade de resolver coisas, impulsos. Então, sim, ele causa maior vontade de botar coisas na boca, assim como se mexer. Tenho crises de ansiedade toda vez que as pessoas riem de mim, Leila. Bom, isso pode ser verdade, tá? E aí a gente vai falar de uma fobia social ou ansiedade social. Sim, isso acontece nesse diagnóstico. As pessoas começam a ter tanto medo de passar por uma situação que já viveu ou uma situação que eu imagino que possa acontecer na fobia social, que a pessoa tem muito medo, que começa a ter crise de ansiedade, só de pensar muitas vezes ou de passar pela situação. Às vezes, muitas vezes nem passa pela situação, mas tem a crise de ansiedade só de imaginar. Então, verdade. Você pode morrer se você tiver uma crise muito forte de ansiedade. Mito. Isso é mito, gente. Embora a sensação de quem tem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, é muito forte e acha que a pessoa vai morrer ou enlouquecer. De fato, essa sensação é real, porque existe uma sensação mútua de várias reações fisiológicas ao mesmo tempo, tá? Uma liberação química neural que faz aumento do batimento cardíaco, uma hiperventilação do pulmão, então faz você tremer, faz você suar, calafrios, frio na barriga, uma série de coisas ao mesmo tempo durante a crise que pode fazer com que a pessoa pense que está morrendo. Muitas delas às vezes até desmaia. Então, desmaio pode acontecer pela sensação no corpo e a tensão de que acha que está morrendo. Mas não infarta. Ninguém infartou por uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade. Em nenhum lugar. Não existe dados concretos, pesquisados, que as pessoas com crise de pânico podem infartar. O que nós temos é que realmente os infartados, pelo menos quando eu trabalhei em hospital, os infartados têm maior estresse, maior ansiedade que outras pessoas, mas não é pela ansiedade que gerou o infarto. É um conjunto de coisas que a pessoa infarta, principalmente uma alteração no cardio, né? Na questão cardíaca, somado com estilo de vida, com alimentação, com uma série de coisas que falta de atividade física, uma série de coisas que levam ao infarto e não necessariamente uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade não tem esse poder, é emocional, não é uma doença cardíaca. Leila sofre antecipadamente e tem uma grande dificuldade de viver o agora, de viver aquele momento específico, está sempre sofrendo antecipadamente pelas coisas que ainda não chegou. Verdade, é muito verdade isso. Aliás, basicamente, praticamente 100%, eu nunca ouvi um paciente que não tivesse dito isso para mim em consultório. Praticamente 100% dos meus pacientes revelam um sofrimento antecipatório de algo que ainda não aconteceu, de ter dificuldade de viver aquele momento, porque está sempre lá na frente. Então, sim, é verdade, tá? Bom, se você quer entender um pouco melhor sobre fobia social, sobre transtorno de ansiedade, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma playlist para você conseguir entender o que é ansiedade. Playlist de ansiedade vai te ajudar, tem vários vídeos aí para te ajudar a entender a ansiedade, tá? Se você tem, qual que você tem, tá bom? E se você quer fazer pergunta para mim, #Leila, me ajude no assunto lá no meu e-mail se você não quer se identificar, ou aqui embaixo na descrição desse vídeo, nos comentários. Aliás, desculpa, nos comentários você
pode deixar a sua pergunta com hashtag Leila Me Ajuda e eu vou te responder em vídeo, ajudar você e mais pessoas, tá bom? Curta esse vídeo se você gostou. Muito obrigada, um grande beijo. Se inscreva aqui no canal para você receber mais vídeos e não deixa de acionar o sino. Até o próximo vídeo. Tchau!